Boa tarde, pessoal. Todo mundo na escuta aí? Estão me ouvindo bem? O vídeo está chegando certinho? Maravilha. Então, a gente já tem um bom pessoalzinho na sala. Vamos já dar início aos trabalhos aqui. Primeiro, obrigado pela presença de todo mundo. No início da semana aí, a gente foi batendo um papo sobre a questão de Digital Forensic Incident Response. E a ideia hoje é a gente comentar um pouco o que está ocorrendo em alguns cases que a gente participou, como que a gente atuou nesses cases, né? Até brinquei que verdades não ditas sobre ransomware, né? Então, a ideia é passar um pouco para vocês a experiência e como que a gente atuou nesses casos. Então, eu vou deixar a parte de perguntas e respostas mais para o final. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo agora no começo e depois a gente inicia uma discussão, aí vocês vão mandando as perguntas, a gente vai respondendo na medida do possível, tá ok? Então, vamos lá. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Bordini, eu já atuo na área há mais de 20 anos. Hoje atuo como diretor de inteligência cibernética no grupo NeSpace. Hoje sou responsável por toda a Business Unit de inteligência e prevenção a fraudes dentro do grupo. Também sou professor nos cursos de pós-graduação de Cyber e de Forense na Darius. Sou um dos organizadores da Security Besides de São Paulo. Para quem nunca participou, faço convite para 2021 vir participar. Esse ano a gente oficialmente cancelou o evento, dado as condições da pandemia. A gente até fez uma tentativa de postergar, fazer mais para o final do ano, mas infelizmente não nos sentimos seguros em colocar mais de 1.500 pessoas dentro de um espaço e garantir que todos fossem de forma tranquila e sem todo esse receio da Covid. Então, a gente resolveu fazer isso em 2021 de uma forma mais segura e mais tranquila para todos. Tá? Sou membro da HTCIA e palestro em alguns eventos, tanto nacionais quanto internacionais, já há algum tempo. Para quem não conhece o grupo NeSpace, é um grupo já de 30 anos de mercado, mais de 30 anos, na realidade, que atua em diversos segmentos, principalmente no setor financeiro, mas em outras verticais também, desde a parte de soluções para esteiras digitais, meios de pagamento, business analytics, plataformas de consórcio, cloud services, guarda de mídia. Hoje nós somos uma das maiores salas cofres da América Latina para guarda de mídia, e a parte de inteligência cibernética e prevenção a fraudes. Tá? Desde 2017, nós somos homologados pelo Ministério da Defesa como empresa estratégica de defesa e produto estratégico de defesa também na área de inteligência. Então, mostra um pouquinho do nosso capacity aí dentro desse tema. Tá? Esses são alguns dos produtos que hoje estão dentro da minha unidade de negócio, né? Todo o trabalho de inteligência cibernética, a parte de perícia em resposta a incidente, investigações, pentests, a parte de prevenção a fraudes como uma solução pioneira no mercado, além do trabalho de consultoria. Então, depois, quem tiver interesse, no final tem os meus contatos e pode entrar em contato no particular, a gente vai conversando mais detalhes. Então, a ideia desse bate-papo surgiu frente a alguns cases que nós participamos nos últimos 2 meses, praticamente, e veio bem em cima dessa temática de ransomware e de ataques que ocorreram durante essa questão da quarentena relacionada ao Covid. Então, acho que todo mundo percebeu as notícias nas mídias
sobre ataques, sobre vazamento de dados, e isso tomou uma proporção muito grande nos últimos meses, né? Dado a ida para o home office de uma forma não planejada, muitas vezes, né? A gente foi para home office da noite para o dia, praticamente, e a segurança ficou em segundo plano. Então, isso, consequentemente, impactou em algumas coisas. A gente vai fazer um webinar para falar especificamente desse cenário de ataques em Covid, ataques em Covid, não, né? Em ataques durante o período da quarentena, e a apresentação de um relatório que a gente produz anualmente nas próximas semanas, e assim que tiver a data definida certinha, eu divulgo para vocês aí, então fiquem atentos aos canais do LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, que a gente vai estar divulgando por lá. Tá? Para vocês terem uma ideia do qual é o problema hoje, né? Então, essa é uma pesquisa que reúne vários indicadores de diversos institutos e empresas do ramo. A estimativa para o ano de 2019 é que a cada 14 segundos uma empresa era atacada por um ransomware, né? Isso aumentou desde 2018 para cá cerca de 187%. Então, o volume quase duplicou o volume de infecções, né? Uma preocupação grande que a gente tem é com relação ao tempo de parada, né, que esse tipo de ataque acaba ocasionando. Em média, 1 em cada 6 empresas afetadas tem uma experiência de retomada aí de downtime em cerca de 25 horas ou mais, que é um valor, um tempo extremamente alto, dependendo do negócio, de você ficar parado, né? Os prejuízos, isso é um valor que é difícil a gente mensurar, mas os números hoje chegam próximos a quase 12 bilhões de dólares até o final do ano de 2019. 2020 isso deve passar bem dos valores aí, dado o aumento dos ataques. Tá? E um outro problema é com relação a data breach, né? Ou seja, a parte de vazamento de dados, seja de clientes, dados da própria companhia e tudo mais. Então, a gente teve um caso recente na semana passada da Intel, cerca de 20 GB de informações foram divulgadas, a gente teve alguns outros sites que foram afetados também, então a parte de vazamento de informação é algo que preocupa bastante, né? Com relação aos setores, né, da indústria, a gente percebe um aumento bastante significativo nos ataques relacionados ao setor de saúde, né, até maior do que o setor financeiro, a parte de serviços e a parte de indústria e principalmente construção, né? E é muito simples a gente identificar o porquê que esses segmentos acabaram tendo um volume até maior do que o setor financeiro. O setor financeiro é um dos setores que mais investe na área de segurança, então acaba, consequentemente, sendo menos afetado por esse tipo de ameaça. Então, acaba sofrendo um pouco menos, não que não sofra, né? A gente tem alguns casos aí de instituições financeiras afetadas. Mas o setor de saúde foi algo que preocupou bastante, né? Esse ano, principalmente com relação ao temático do Covid, tiveram inúmeros ataques que exploraram essa questão da pandemia para gerar incidentes, né, de segurança em hospitais, em empresas relacionadas ao ecossistema de saúde, né? O problema que a gente percebe é que muitas vezes o alvo não é bem definido. Então, o ransomware, dificilmente o ataque é direcionado a uma única empresa. Ele vai atacando diversas empresas e aquela que ele consegue efetivar o ataque, ele realmente consegue um estrago bastante elevado, né? E tem alguns outros números com relação a percentuais de crescimento, a questão de tempo de parada e outros números que
são referentes ao tema, né? Uma característica muito forte dos casos de ransomware que a gente percebeu foi que, na maior parte dos casos, eles acabam chegando por phishing, né? Por e-mail, principalmente. E é uma técnica, se a gente for ver, talvez uma das mais antigas, mas que ainda é bastante efetivo, né? Ou seja, as pessoas ainda continuam caindo em e-mails falsos, continuam clicando em links que não sabem a procedência e continuam ainda executando programas enviados por e-mail, né? Então, esse é um dos maiores problemas que a gente tem, e aí cabe bastante a questão de conscientização para os usuários e com relação à parte de ferramentas de proteção a e-mails também, tá? Então, com relação aos cases que eu trouxe para vocês, né, a gente tem dois cases bastante significativos que a gente atuou, e aí eu queria que vocês fizessem um exercício nesse momento de imaginar um seguinte cenário, né? A empresa de vocês foi atacada por esse ransomware. Esse ransomware, ele ainda não tem uma ferramenta de descriptografia disponível, né? Alguns ransomwares das empresas de antivírus já atuam com relação a fazer uma ferramenta para conseguir decriptar os arquivos. Então, alguns ransomwares mais antigos você consegue decriptar o arquivo sem pagar o resgate, né? Nesse caso do exercício, a gente não tem isso disponível. Você tem um parque comprometido de aproximadamente 150 servidores, entre servidores de domínio, servidores de arquivos, servidores de banco de dados, de aplicações, de sites institucionais, ou seja, praticamente todo o seu parque de servidores está indisponível, né? Você já está aproximadamente 48 horas indisponível, ou seja, 48 horas sem e-mail, 48 horas sem ERP, sem CRM, sem emitir uma nota fiscal, sem conseguir faturar de clientes, sem conseguir fazer nada dentro do ambiente, tá? A TI vem atuando dentro desse ambiente, só que todas as vezes que eles colocam o ambiente no ar, esse ambiente sofre uma reinfecção, tá? E esse case especificamente, vocês estão perdendo em média R$150 mil por dia de faturamento. Então a gente já está falando num prejuízo aí de 240 mil, tá? E você tem tanto clientes internos quanto externos afetados, né? Porque são aplicações que seus clientes externos também acabam sendo usuários. O resgate solicitado aí foram 2 resgates. Um resgate inicial de $60 mil por servidor para descriptografar os arquivos. Então, a gente teria que fazer uma conta aí de 150 vezes 60 mil, ou a gente escolher alguns desses servidores para voltar as chaves. E um outro resgate que tem se tornado bastante comum nos últimos meses, com relação às variantes de ransomware que a gente tem analisado, para que o atacante não divulgue as informações que ele teve acesso, né? E vocês têm o poder na mão aí de decidir pagar ou não o resgate, tá? Então esse é um primeiro case que eu trago para vocês. O segundo case, nossa, ficou faltando mudar ali, mas é um pouco menor, são 50 servidores e também o tempo de parada de 48 horas, o faturamento também é próximo disso, de 150 mil, 120 mil reais. Então, e também as mesmas condições de descriptografia, 60 mil por servidor ou 600 mil para não divulgar as informações. E eu vou pedir para a gente fazer um exercício agora, tá? Então, interagir com vocês. Quem quiser ler o QR Code, pode ler, garanto que não tem nenhum malware, nenhum artefato malicioso nesse link, pode ficar tranquilo. A gente coloca aí o link do mente.com para vocês acessarem. São 2 perguntinhas só,
eu queria que vocês fossem respondendo a essas perguntas para a gente ver qual que seria a ação de vocês, como que vocês lidariam com esses casos, né? Ou seja, a gente tem um ambiente parado, diversas máquinas afetadas, clientes internos e externos sofrendo, a TI não consegue colocar o ambiente no ar, e também você tem uma outra questão aí de ter 2 resgates, né? A gente está acostumado com cases de ransomware onde você só tem um resgate inicialmente aí para descriptografar o ambiente. Essa questão de descriptografia ela depende do ransomware. Alguns cobram um valor único por uma única chave de descriptografia que te permite descriptografar todos os servidores, e outros criam uma chave específica para cada servidor. Então, se você tem 10 servidores afetados, você vai ter que fazer o pagamento de 10 chaves de criptografia. Então, depende do ransomware, o seu problema aí pode ser maior ou menor, tá? Então, é um dos problemas que a gente já tem aí atuado. Eu vou pedir para vocês comentarem também se alguém já teve problema ou vivenciou algum caso de ransomware, seja na empresa, seja no particular, ou conhece alguém que sofreu com isso, e puder colocar ali, também não tem problema. Tá? Eu vou dar só uns minutinhos para que vocês preencham essa pesquisa, são só 2 perguntinhas novamente, bem simples, para a gente poder ter uma interação um pouco maior aí com vocês. Enquanto isso, vocês podem ir colocando coisas no chat, que eu estou acompanhando aqui também, pessoa pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo próprio YouTube. A gente está acompanhando as perguntas aqui, então podem ir enviando sem problema algum, ok? Bom, acho que o pessoal já respondeu. Vamos avançar aqui para acompanhar os resultados e ver como que ficou o nosso placar aí das perguntas, né? Como que vocês saíram. Ixi, ninguém respondeu? Não está calculando aqui. Olha só, ninguém respondeu, gente. Ah, responderam sim, estava só atualizando. Nada que um refresh na página aqui não resolve. Então, com relação a pagar pela questão do ransomware, a gente tem 29 pessoas responderam nessa pesquisa. 69% não pagaria o resgate e 31% aí pagaria o resgate para ter acesso aos arquivos, né? Quando a gente olha a perspectiva de acesso, né, de ter acesso aos arquivos, né, que seria o segundo resgate, mesmo tendo pago o resgate inicial, se vocês ficariam com receio de ainda ter dados divulgados, ou seja, conseguiriam colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, sabendo que seus dados ou os dados da companhia podem ter sido ou podem ser vazados, né? Esse é um dos grandes dilemas, talvez, que a gente sofra com relação a ransomware, né? Ainda mais com essa questão desses ransomwares mais recentes relacionados a ter um resgate relacionado à parte de vazamento de dados. Então, é uma preocupação bastante grande. A gente viu uma divisão na votação anterior bastante expressiva de algumas pessoas que pagariam, né? O pessoal que pagaria está com dinheiro, para falar, né? Então, para vocês terem uma ideia um pouco melhor do caso em si, né? Agora abrindo um pouco mais de detalhes dos dois cases.
E aí eu já comento o referente à nossa pesquisa, o que isso vai impactar aqui para a gente. Então, obviamente, por questões de privacidade, eu não posso abrir a empresa afetada, mas a gente só pode abrir o serviço o segmento, na realidade, que ela atua. Tá? Então, aquela primeiro case que a gente tinha de 150 servidores, é uma empresa do setor de serviços, ela teve 150 servidores aproximadamente afetados, incluindo parte dos backups também criptografados. Tá? Então, parte dos backups desses servidores também foram afetados. Tiveram cerca de 5.000 estações de trabalho paradas, então imagine que, fazendo uma conta de padaria aqui, cada estação de trabalho um usuário, a gente está minimamente falando de 5.000 usuários parados. Tá? E o início da operação começou após 4 dias do incidente. Então, a empresa começou a voltar a funcionar 4 dias após o ataque. Então, a gente está falando de 4 dias sem faturamento, com o cliente ligando, com contas a pagar, a receber sem ter noção nenhuma do que estava acontecendo. Tá? E a recuperação total do ambiente somente após 3 semanas. Nesse caso, o resgate não foi pago, tá? O resgate solicitado, tem até um print aí da tela do ransomware, pedia cerca de 936.183 Moneros, que é uma criptomoeda, e o que dá aproximadamente aí cerca de 60 mil dólares. Então, a 5, fazer uma conta de padaria também no dólar, a gente está falando de cerca de 300 mil reais de resgate por servidor. Tá? Algumas características chamaram a nossa atenção com relação a esse ransomware. O primeiro deles é a questão de utilizar o Monero e não utilizar Bitcoin, que é uma criptomoeda bastante utilizada nesse tipo de ataque. E a página que você tinha as instruções com a carteira para fazer o pagamento do resgate, ela oferecia até uma questão de suporte via chat. Então, você tinha um chat ali que você poderia interagir com o atacante e pedir informações, orientações de como proceder. Então, no caso, esse ransomware foi o SojonoKey ou o Revel, dependendo do antivírus aí que estiver utilizando. Foi o mesmo malware, o mesmo ransomware que atacou grandes empresas aí nos últimos meses, como Enel, como Natura e outras que foram alvos desse ransomware, tá? Que são publicadas na mídia também. O segundo case é uma empresa do segmento de saúde, teve um parque um pouco menor, foram mais de 50 servidores e estações de trabalho também afetadas, não só um parque de servidores. A recuperação aqui veio após 2 dias de trabalho e a recuperação total depois de 2 semanas. E aqui também não foi pago o resgate. Um ponto importante desse case em específico foi o valor do resgate. Foi mais de 12.195 Moneros, que é aproximadamente $1 milhão. Então, a gente tem um parque com menos servidores afetados, mas o valor do resgate é maior do que o do primeiro case. Né? Isso mostra para a gente também, aqui o SojonoKey, isso mostra para a gente o quê? Que o atacante, para ele não importa quantos ativos ele infectou, né? Se foram 10, 20, 30 servidores, mas sim o valor das informações que ele teve acesso. Isso impacta diretamente na questão da cobrança do resgate. Tá? Então, a gente percebe que o atacante, nos 2 cases aqui, ele teve acesso ao ambiente, ele estudou a questão da infraestrutura, do que ele teve acesso de informação, e em cima disso ele define o valor do resgate. Tá?
Outro ponto importante com relação a esses cases foi a questão de percepção do dia zero, né? O dia zero, quando a gente fala de resposta a incidente ou de forense, a gente está falando basicamente do dia que o cliente teve um incidente, ou seja, você teve a criptografia hoje, então, ou um ataque, enfim, a gente trata esse dia como zero. E nos cases que a gente analisou, que a gente atuou, nesses dois cases em específicos, o primeiro case, na realidade, o D0 que o cliente relatava, na realidade não era D0. O D0 dele era 10 dias para trás, ou seja, 10 dias antes do ataque de criptografia já havia ocorrido um acesso remoto no ambiente e um mapeamento de toda a infraestrutura, né? Ah, não estão levando o carro, não. É o caminhão que está dando ré aqui do lado. Daqui a pouco toca a sirene do... Como é o nome daquela empresa que faz resgate de carro? Que fala, seu carro está sendo roubado, ligue na Car System, enfim. Mas é um caminhão aqui do lado da empresa que está dando ré e fica pitando. Desculpa, pessoal. Então, assim, imaginem o que um atacante teve de acesso, né, à informação 10 dias conectados a uma infraestrutura onde ele teve acesso a mais de 150 servidores, né? No segundo case, esse D0 é pior ainda, né? Ele está em 40 dias para trás. Então, imagina que alguém está dentro do seu ambiente há 40 dias, você não percebeu essa ação e depois de 40 dias ocorreu a questão da criptografia. E esse ponto do case 2 é importante, assim, a gente chegou nos 40 dias porque foi o máximo de logs retroativos que a gente conseguiu voltar e evidenciar que o ataque, que os acessos já ocorriam há 40 dias. Mas é bem provável que esses ataques ocorressem há mais tempo. Só não foi possível comprovar isso porque o cliente não tinha mais logs retroativos de outras ferramentas, de outros servidores, para a gente identificar quanto mais tempo esse atacante estava dentro da sua infraestrutura, né? Então, voltando àquela questão de valorizar o resgate, mostra que o atacante ele passa um tempo dentro da infraestrutura, ele mapeia toda a topologia, ele mapeia servidores, mapeia as informações que ele consegue, a questão de credenciais, tudo que ele conseguir de informação do ambiente, ele faz esse mapeamento antes, né? Agora, perguntando para vocês, será que 10 dias antes ou 40 dias dentro de uma infraestrutura, esse atacante não fez a exfiltração de dados, ou seja, ele não copiou informações da empresa para outros servidores, né? Então, aquela dúvida que a gente colocou na enquete, né, de você pagar o resgate e ter a certeza de que os dados não vão ser divulgados, é difícil a gente saber até quais dados ele teve acesso aqui. Porque não dá nem para estimar quais informações ele acabou tendo acesso. A gente tem partido do pressuposto que ele teve acesso a todas as informações contidas nos servidores que foram encontradas evidências. Então, ou seja, todo o ambiente. Você acabou ganhando aí um backup em cloud gratuito, né? Feito pelo atacante. Esse é um dos problemas que a gente percebeu nos dois clientes, né? A percepção do dia zero foi algo que chamou muito nossa atenção, né? Com relação a pagar ou não o resgate, é um ponto bastante nebuloso, porque eu brinco que se você pagar o resgate, a gente tem que torcer para ser um atacante honesto e te devolver, te dar as senhas de criptografia, te dar as chaves de criptografia. Porque, caso contrário, você vai mandar o dinheiro para ele em Bitcoin ou em Monero e ele pode simplesmente
sumir com isso e nunca mais você ter acesso a essa informação ou recuperar essa quantia despendida, né? Então, é um problema que a gente acaba não recomendando que os clientes paguem o resgate, justamente por conta de você não ter essa garantia do outro lado. Assim como não ter a garantia de que as informações não vão ser divulgadas na internet, né? Vamos supor que a gente pague o resgate para que o atacante não divulgue, né? A gente está falando de um atacante honesto, né? A gente já deu a primeira quantia para ele dar acesso para nós às chaves de criptografia. Demos mais dinheiro para ele não divulgar as informações. Quem me garante que ele não vai revender essas informações? Quem me garante que ele não vai divulgar essas informações? Então, a gente teve um caso recente agora da Garmin, ficou 2 dias fora, foi, se não me engano, na semana passada também, e há boatos que eles pagaram cerca de 10 milhões de dólares para conseguir acesso às chaves de criptografia, ou seja, foi um dos cases que, teoricamente, eles pagaram para ter acesso e voltar o ambiente para o ar. Isso são só rumores que saíram na mídia, não há ainda nenhuma evidência, a empresa não confirma essa informação, mas todo mundo está comentando que esses são os valores exigidos e pagos por eles. Então, vale a pena pagar 10 milhões e não ter a certeza, né? Vamos colocar aqui, é uma roleta russa, pode ter ou não ter acesso, né? A questão de se utilizar também Monero, ao invés de Bitcoin, nos últimos anos, isso tem se tornado bastante comum, né? O Bitcoin, apesar dele ter uma questão de anonimato, né, de você não saber quem é o dono de uma determinada carteira, você tem toda a rastreabilidade por conta do blockchain, né? Então, você sabe que saiu X quantia de uma conta e foi para uma outra carteira. Desta outra carteira, ela foi espalhada por mais N carteiras. Então, dado a cadeia do blockchain, a gente consegue ter esse tracking. Eu não consigo saber de quem é essa carteira, mas eu consigo saber que foi uma determinada quantia para ela ou dela para outras. No Monero, você não consegue nem ter esse tipo de visibilidade. Você não consegue nem saber de qual carteira foi para qual carteira e nem quanto foi. Então, a questão de anonimato aqui, ela se torna ainda mais efetiva e, do ponto de vista investigativo, isso se torna um problema infinitamente maior, né? Então, é um dos cases que a gente tem aí atuado e percebido bastante nos casos que a gente enfrentou nos últimos meses, que todos eles foram em cima do Monero, dada essa característica de anonimato, tá? Então, a dificuldade para quem trabalha na área de investigação acaba aumentando absurdamente, né? E o que a gente percebeu também com relação às empresas, né? O que todas as empresas que a gente atuou, ou parte delas não tinha, ou tinha um pouco, ou não tinha nada, né? A gente percebe que todas elas, sem exceção, tinham máquinas sem estarem 100% atualizadas, sejam máquinas Windows, máquinas Linux, ou outros sistemas operacionais. Em todos os casos, não estavam 100% up-to-date. Na maior parte delas, haviam servidores com serviço de remote desktop publicados na internet, né, dado, inclusive, essa questão de você ir para o home office de uma forma abrupta, que a gente comentou no início do nosso bate-papo, né? Você joga os funcionários para o home office e aí você tem que colocar o operacional primeiro e depois a segurança. E nessa você acaba expondo ambientes de uma forma não adequada, né? Outros problemas foi com relação à questão de ausência ou má configuração do que a gente tem de relação à segmentação de rede, né? Não existia uma segmentação de tráfego entre servidores, qual servidor pode falar com qual,
o tráfego vindo da internet tinha acesso a toda a infraestrutura, não tinha uma área, uma DMZ, separando esses tráfegos. Tá? Na maior parte dos casos também não tinha políticas de senha forte, ou alguns tinham políticas de senha forte, mas não tinham bloqueio das contas após X tentativas inválidas, ou ainda um segundo fator de autenticação, né? Todos eles confiavam apenas numa combinação de usuário e senha. Ausência de monitoramento no sistema, né? Nenhuma delas tinha um monitoramento para detectar tentativas de login inválido, muitos acessos oriundos de um determinado IP, arquivos sendo adulterados, antivírus sendo desativado. A gente teve, em um dos cases, o ransomware, ele desativou o antivírus, e no outro, para ele não gerar alarme, ele teve acesso ao console do antivírus corporativo, e ele colocou a unidade C, todas as unidades locais dos servidores, na exclusão da verificação. Então, o antivírus estava rodando, estava up-to-date, mas ele não detectava nada porque estava tudo na exclusão, ou seja, praticamente a mesma coisa que você desativar um antivírus. Mas nenhuma delas tinha um monitoramento para detectar esse start, stopping de serviço, alteração de configurações, ou acessos, comportamentos anômalos, né? Nenhuma delas tinha, por exemplo, o host IDS, que é uma ferramenta hoje que quase todo antivírus já vem com isso embutido, para detectar principalmente mudança de arquivos de configuração, ou alteração de chaves de registro, ou detectar algum tipo de assinatura já conhecida de ransomware ou malware em geral. Compartilhamentos de arquivos tinham, assim, aos montes. Então, tinham computadores, estações de trabalho com unidades compartilhadas, servidores com compartilhamentos liberados para todo mundo, sem as devidas proteções. Tá? Existia, em todos os cases que a gente atuou, uma má gestão dos antivírus corporativos implementados, e não foi uma única solução de antivírus que a gente pegou praticamente clientes com quase todos os players de antivírus que a gente tem hoje, mas em todos a gente percebeu uma má implementação. Tá? Não tinha, por exemplo, senhas da console, os usuários poderiam desativar os serviços, ou a senha era uma senha default, não tinha uma gestão adequada com relação à questão de antivírus, principalmente. A ausência de planos de continuidade, de recuperação de desastre, aqui foi ausência 100%, nenhuma das empresas tinham PCN ou PRD, né? Testes de restore de backup, então, nem se fala, né? Um dos clientes, a gente teve o parte do backup afetado. No outro cliente, quando a gente foi voltar o backup, eram fitas antigas, as fitas davam pau, não conseguia recuperar os arquivos, ou a recuperação era parcial. Teve um dos clientes que foi engraçado, porque o servidor de backup foi afetado, e a senha de criptografia estava salva dentro do servidor de backup, e ninguém tinha acesso, ninguém sabia qual era essa senha de criptografia do backup. Então, você tinha o backup, mas você não conseguia restaurar ele, porque ninguém sabia a senha de restauração do backup, né? Isso era fantástico no nosso case, não serviu de nada. Documentação da topologia de rede, então, nem se fala, né? Aquele caso do primeiro case, que a TI colocava o ambiente no ar e o ambiente sofria uma nova reinfecção, não existia, por exemplo, a questão de segmentação, eles não sabiam como era a topologia de rede, qual switch que tinha VLAN, qual não tinha, quais servidores estavam numa VLAN separado, ou quem tinha acesso aos VLANs, ninguém sabia nada disso. E total despreparo dos times, né? Em todos os casos que a gente atuou, os times que estavam atuando no incidente não se preocuparam em preservar informações de logs, de servidores, simplesmente foram colocando o ambiente no ar e pareciam, com perdão da palavra aqui, barata tonta, né? Todo mundo correndo para diversas direções, sem alguém dando
um drive ali das ações, o que deveria ser feito, quais eram as prioridades, como deveria ser feito, né? Em todos eles, os times foram 100% despreparados, nenhum deles tinha uma equipe eficiente para tratar dos casos, tá? Não por capacidade técnica, muitos deles tinham pessoas tecnicamente muito capazes, mas faltava um drive ali olhando uma questão de emergência, ou seja, eu estou no meio de um incidente, quem é o head do incidente, quem vai fazer o drive das operações aqui, quem vai dizer o que, quem vai fazer o que, né? Isso foi algo que a gente enfrentou bastante. Do ponto de vista de resposta a incidente e investigação, a gente teve que lidar com diversos desafios, né? O primeiro desafio não era nem técnico, era a questão de ansiedade do cliente e das equipes, de voltar o ambiente no ar, de colocar aquilo rápido, de o cliente saber quem foi que atacou ele, de querer ir atrás, de abrir boletim de ocorrência, de iniciar uma investigação para pegar o atacante, prender ele, e queria ver o cara preso, que tinha amigo em polícia, e, cara, não é assim, não resolve dessa forma. Vamos primeiro focar em colocar o ambiente no ar, e colocando também a questão de colocar um pessoal centrado, né? Vamos se preocupar em planejar antes de executar. A ausência da documentação, né, como eu comentei anteriormente, então, assim, faltava muita documentação para a gente saber qual servidor tinha acesso ao quê, para a gente fazer traçar uma linha do tempo, né? O despreparo dos times em lidar com situações de emergência e críticas, né? Os times normalmente estão acostumados a ter uma parada de um serviço, de um servidor, mas você ter 150 servidores inoperantes numa tacada só é algo que foge muito da curva, e a questão de estresse do time vai lá em cima, né? E nesses momentos a gente percebe que tinha muita gente que abriu o bico ali e não aguentava o tranco. Ausência de processos de resposta a incidente implementados, né? Então, não tinha nada definido, quem ia preservar a evidência, quem ia analisar aquilo, como ia ser tratado o incidente, quem era o gestor do incidente, como que ia fazer comunicação para a mídia, comunicação com clientes internos, com clientes externos, como que ia justificar essas questões, né? Quando a gente fala de resposta a incidente, não estou só olhando uma questão técnica, eu olho muitas vezes a questão de você ter uma resposta ao público também, né? Seja o público interno ou externo. A ausência de logs, né? Muitos não tinham logs ou tinham logs que não agregavam nada, então acabou dificultando bastante. Um outro ponto que a gente enfrentou com relação à ausência de logs, o cliente às vezes até tinha log, mas um período de retenção muito curto. Então, quando a gente ia analisar o log, já não tinha mais evidência nenhuma do ataque, porque o log já tinha sofrido rotate, né? Os ambientes sofreram comprometimentos, assim, então, como eu comentei, os logs não foram preservados, as máquinas afetadas não foram preservadas, na sua maioria. Uma ou outra a gente conseguiu salvar uma máquina virtual para fazer uma análise e entender qual era o artefato, por onde ele desencadeou o ataque, quais outros artefatos foram colocados no sistema, né? Então a gente não pode partir do pressuposto que eu só tenho um ransomware. O ransomware é um dos problemas, né? Olhando a questão do D0, pegar o caso de 40 dias, o cara ficou 40 dias dentro da infraestrutura com outro ataque rolando, que passou todos os antivírus, passou por todos os sistemas de monitoramento que não existiam, então foi simples passar por eles. O ransomware foi só um, ele poderia simplesmente colocar uma backdoor ali e ter acesso infinito, ou até algum antivírus pegar aquela backdoor dentro do ambiente, né? Outro ponto que a gente percebeu foi com relação à complexidade dos ransomwares. Em nenhum dos cases a gente conseguiu extrair o executável de criptografia. Em todos eles, os artefatos responsáveis por fazer a parte de criptografia foram excluídos usando técnicas de wiping, né?
Então, de uma forma que você não conseguisse recuperar eles. E todos os artefatos maliciosos afetados também, ou seja, a toolkit que o atacante usou dentro do ambiente, a gente chegou a identificar, às vezes, até uma pasta ou subpasta que ele criou, alguns logs de ferramenta, mas a ferramenta em si, a gente acabou não conseguindo, justamente por conta dessa questão de ele fazer a limpeza correta dos logs, né, e dos artefatos. Então, a exclusão de logs também ocorreu por parte do ransomware em alguns servidores, a parte de criptografia na comunicação dos dados, né, então, quando ele fazia essa filtração dos dados para o servidor de comando e controle dele, em todos os casos foram comunicações criptografadas com níveis altíssimos de criptografia. Então, pensar em coletar e analisar isso era praticamente impossível. A gente percebeu a utilização massiva de servidores de VPN para fazer esses acessos, até para dificultar o processo de análise. Então, você olhava, muitas vezes você via 5, 6 servidores conectados na infraestrutura no mesmo dia, no mesmo horário. Ficava difícil você definir qual deles que realmente estava desencadeando o ataque. A questão de extração de dados para servidores comprometidos, então, a gente achou alguns servidores de comando e controle utilizados pelos atacantes, mas esses servidores não eram deles, eles haviam comprometido esses servidores, eles filtravam os dados para eles, e deles eles filtravam para um outro ambiente que a gente não sabe aonde está, né, porque a gente não tem acesso a esses servidores. O outro ponto é a questão de você trabalhar na balança, né, todo esse processo de preservar o ambiente, de análise, de entender o comportamento, leva um tempo. Então, eu estou no impasse entre deixar indisponível o ambiente ou seguir no processo investigativo. Né? Todos os casos que a gente atuou, em todos os cases, os clientes, as equipes atuantes no caso, sabiam qual era o nome do ransomware, mas a hora que você perguntava o que esse ransomware faz no ambiente, né? Qual que é o modus operandi dele? Ele faz movimentação lateral, ele explora alguma vulnerabilidade, ele entra via remote desktop, ele procura compartilhamento de arquivo. Nenhum membro da equipe sabia, ou seja, simplesmente faltava um conhecimento sobre a ameaça. Então, a gente percebe que isso foi algo que, do ponto de vista de despreparo, pesou bastante, né? Isso foi, inclusive, um dos problemas que aquele cliente, que quando voltava a infraestrutura era comprometida, porque ele simplesmente não sabia qual era o modus operandi. Então, a característica do ransomware era procurar máquinas com remote desktop ativas e com um SMB compartilhado. Na hora que você subia um servidor na rede, automaticamente ele já vinha com o remote desktop ativo, ele já tinha as credenciais, eles utilizavam as mesmas credenciais, e o ataque ocorria na sequência, né? Então, não tinha segmentação de rede, isso tudo acabou afetando bastante os casos que a gente atuou, né? De entender qual era o melhor cenário ali para sair. Né? E, para a gente finalizar, né, o que a gente aprendeu com tudo isso? A gente acabou olhando que a ausência de monitoramento nos ambientes, ela teria sido um grande fator determinante aí, minimamente na mitigação do ataque, né? De você identificar no menor tempo possível o comprometimento e conseguir isolar esses segmentos, né? Faltava um processo de gestão de patches e vulnerabilidades. Então, isso a gente percebe que muitos ransomwares utilizavam vulnerabilidades já conhecidas para explorar e para conseguir fazer a movimentação lateral, né, para conseguir alcançar outros servidores, ou para fazer escalação de privilégios, e também conseguir posteriormente avançar para outros ambientes. Então, são dois itens aí que talvez sejam os grandes determinantes de um case de sucesso ou insucesso com relação a ransomware, tá? Não adianta ter tecnologia e não implementar corretamente. A gente viu isso com firewall,
a gente viu isso com IDS, a gente viu isso com antivírus, a gente viu isso com os próprios servidores. Nenhum dos servidores passava por um processo de hardening, de desativação de serviços desnecessários, de alteração de política de senhas. Todos eram instalação default ou pouquíssima customização do ponto de vista de hardening, né? Múltiplo fator de autenticação teria sido determinante nesse case, em todos eles, tá? Porque o atacante não conseguiria fazer a movimentação lateral caso ele não tivesse um segundo ou terceiro fator de autenticação, tá? Então, acaba tendo um ponto bastante frágil aí. Muitos confiam só na combinação de usuário e senha, e isso hoje é extremamente frágil dentro das estruturas de rede, né? A conscientização das pessoas ainda é essencial, e isso precisa ser recorrente, né? Como a gente comentou, 67% dos casos de ransomware entram por phishing. Então, é a pessoa ali que vai clicar no e-mail. Se você só receber um phishing com um link e você não executar isso, não vai te acontecer nada. Então, tem que ter uma trigger humana para executar o ransomware, muitas vezes, quando ele vem via phishing. Então, investir em conscientização é algo essencial, isso tem que ser dia a dia, né? O monitoramento de futuros leaks de informação vai ser inevitável, né? Aquela pergunta de que você, pagando ou não pagando o resgate, você vai colocar a cabeça no travesseiro tranquilo e ter a certeza de que seus dados não vão vazar na internet? Ninguém, né? Então, a gente tem a LGPD entrando em vigor aí, tá uma discussão se entre esse mês, se entre o mês que vem, se entre o ano que vem, enfim. Mas um dia, quem sabe, talvez ela vai entrar em vigor, e a gente vai ter uma questão de penalização para vazamentos de informação um pouco mais forte. Mas a gente já vê um volume absurdo de informações sendo vazadas aí, e isso você sempre vai dormir com esse barulho no ouvido, né? De que, será que eu vou ter os nossos dados vazados ou não, né? O investimento em capacitação dos times é extremamente necessário, aí, não só na capacitação do ponto de vista técnico, mas também na capacitação do ponto de vista de saúde emocional, né? De capacitação emocional, como que eu lido com situações de crise, como que eu enfrento problemas com nível de estresse em 200, 300%. Né? Eu tive um dos cases que nós atuamos, o presidente e vice-presidente ficou na War Room com a gente o tempo inteiro. Então, não saía dali, não arredava o pé, porque era um tomador de decisão, e era o cara que tinha a sanidade mental ali para falar, galera, vamos com calma, não precisa entrar em desespero, é preocupante, a gente precisa voltar rápido ao ambiente, mas vamos fazer com cautela, né? E para isso, aquele velho ditado, né, que nossos avós muitas vezes falavam, né, que a pressa é inimiga da perfeição, ela ainda funciona, né? Ou seja, às vezes a preocupação de voltar ao ambiente, a ânsia de voltar ao ambiente, ela é tão grande que às vezes a gente esquece de algumas premissas, de entender um pouco, né, aquela diagrama de Pareto, de a gente planejar 80% e executar 20%, ela é extremamente relevante nesse sentido, e é o que faz a diferença para a gente ter um case de sucesso na recuperação, ter um menor tempo de indisponibilidade e voltar ao ambiente sem as vulnerabilidades que foram afetadas, e voltar a um ambiente saudável aí para operacionalizar, tá? Era basicamente isso que eu tinha para falar. Tem mais alguns outros recadinhos aqui antes da gente entrar nas partes de perguntas e respostas. Eu queria fazer um convite para vocês, dia 27 e dia 28 de agosto agora, a gente vai estar fazendo um curso sobre inteligência cibernética em fontes abertas, de OSINT. Quem tiver interesse depois pode entrar em contato com a Darius para ver a questão de valores, a parte de parcelamento, de inscrição, como que é. Essa é a grade do curso, então a gente vai falar um pouco sobre a parte de introdução à inteligência cibernética, desde como o conceito especificamente, como que estrutura uma área de armazenamento, de indexação, parte de redes VPNs, de Tor, servidores em cloud,
Como que eu busco, coleto e analiso informações, né, na parte de ambientes de OSINT, a parte de mídias sociais, como que a gente trabalha, né, hoje principalmente com Twitter, com Paste, Instagram, usando georreferência para tratar essa questão de localização, a busca reversa de imagens, LinkedIn também, a parte técnica, que entra a parte de Threat Intelligence para domínios, IPs, DNS, Cloud Storage, hashes, e a gente vai passar também por Deep Web, aí, falando um pouquinho das principais redes Deep e Dark, né, que a gente tem Freenet, A2P, Tor e todas elas. Tem meus contatos aqui, site danispace.com.br, Darius, meu Twitter é @tebordini, se googar meu nome também acha as outras formas de contato lá no LinkedIn, e acho que basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês de material. Vou voltar agora aqui para perguntas e respostas. O Ricardo já está inscrito, muito bem, Ricardo, fez a lição de casa. Como estamos de perguntas aqui, vamos lá. Bom, Capozzi, com relação à questão do Kaspersky, é bem bacana essa feature da ferramenta deles, que impede o trabalho aí de sistemas de criptografia, né? Qualquer tentativa de criptografia é importante, e é uma das features, acho que poucos antivírus têm olhado. Tá? O Santana tinha perguntado alguma coisa. Qual a dificuldade para convencer o atacante de não confiar... Não, o atacado de não confiar no atacante e não pagar o resgate devido à infraestrutura FAR? Acho que pode ser a única alternativa de voltar ao ar. Esse é um grande dilema, né? Tem casos que você não tem muito o que fazer, né? A gente teve casos de clientes pequenos, um escritório de contabilidade, que ele fazia backup em HD externo, via USB, e o ransomware afetou tanto o backup quanto o ambiente. E aí não tem o que fazer. A gente tem dois caminhos. A gente foi chamado para fazer um ataque de força bruta e descriptografar os arquivos. E aí eu cheguei e falei, cara, não adianta fazer isso, porque não faz sentido. A gente não sabe nem como, nem quando e nem quanto tempo vai ser gasto para fazer. E a quebra, né, até por conta do nível de criptografia que é utilizado muitas vezes. Então, vamos pagar o resgate, torcer para ser um atacante honesto e nos dar a chave. Por sorte, foi um atacante honesto, deu a chave e acabou decriptografando os arquivos lá. Foi pouco, o resgate, se não me engano, eles pagaram 15 mil reais, uma coisa assim. Perto de 1 milhão tá bem, né? Com relação a mais perguntas, o Flávio está perguntando aqui quais antivírus de mercado atualmente têm um nível de confiança nesse tipo de ataque. Sophos, Kaspersky, todos eles têm um nível bastante elevado de proteção hoje, Flávio. Acho que nenhum player hoje está muito atrás com relação a isso. Eu acho que hoje quem se destaca bastante na questão de ransomware, principalmente, tem sido a Kaspersky e a Trend, principalmente porque eles têm uma base sólida no leste europeu e a maior parte dos artefatos maliciosos são criados lá, né? O toolkit do ransomware é criado lá, então fica mais prático e mais fácil identificar o comportamento. Mas hoje quase todos os players de antivírus têm respostas bastante efetivas com relação aos ataques. Tá? Outra pergunta do Ricardo Santana: ao analisar os logs, não deu para ter indícios de que o atacante teve acesso e, portanto, ter uma noção do que ele pode ter exfiltrado? Teve condições, Santana, de saber quais máquinas ele comprometeu. Então, você via, por exemplo, uma conexão de remote desktop para outro servidor, você via uma questão de acesso a SMB a outros servidores, mas você não tinha logs, por exemplo, do que foi copiado ou modificado, né?
principalmente do ponto de vista de timeline, você não via essa movimentação. Então, faltava bastante a gente ter análise a isso. Por isso que a gente partiu do pressuposto que se ele acessou, ele teve acesso a todas as informações que aquele usuário permitia. E aí, em cima disso, você faz uma premissa de pecar pelo excesso, né? Então, a gente teria um volume extremamente grande de informação que poderia ter sido exfiltrado. A pergunta do J. Cunha 88, qual seria a solução à medida quanto ao protocolo SMBv1? Ou desativa ou migra de protocolo, porque é um dos protocolos que tem sido bastante atacados aí. A maior parte dos ransomwares, eles pegam SMBv1, Remote Desktop, e alguns exploram bastante a questão de vulnerabilidades já conhecidas, né? O Sodinokibi, por exemplo, ele afetou bastante máquinas que tinham o Oracle WebLogic, explorando uma vulnerabilidade, se não me engano, de 2019 a 2018, que permitia execução de código remota, e a partir daí entrava dentro do ambiente. Mas ele atacava por diversos vetores, não só a vulnerabilidade do WebLogic, ele atacava também Remote Desktop, SMB, fazia força bruta, exfiltração de dados em memória, de hashes de senha para fazer a parte de escalação de privilégio com Golden Ticket de redes Windows. Ele tinha um toolkit de ferramentas ali bastante interessante de trabalho. Então, a ferramenta anti-ransomware é gratuita, porque o pessoal ainda não instala a mesma em ambientes corporativos. Entendeu? Bem, ela é gratuita até para corporativo. Sim, Ricardo. Por quê? Eu diria que é o mesmo porquê que ninguém deixa as máquinas 100% up-to-date. Talvez porque não saibam ou porque não tem tempo para isso, né? Ou seja, não é prioridade. Então, acaba passando batido. Existe uma iniciativa bem interessante que chama No More Ransomware, acho que é .org, ou noransomware.org, que eles é um consórcio de várias empresas, não só de antivírus, mas de soluções de segurança, e eles colocam e compartilham ali as ferramentas de decriptografia de uma série de ransomwares conhecidos. E você pode, inclusive, submeter um arquivo que está criptografado dentro da sua estrutura, e ele te diz se ele tem a ferramenta de decriptografia ou não, e te dá algumas instruções ali, até com orientação de não pagar o resgate, como que você deve trabalhar com relação a isso. Então, mais perguntas? Desativar o SMBv1 pode comprometer o compartilhamento de rede com os clientes Windows? Pode, principalmente com um ambiente legado. Então, tem que fazer isso com cautela, mas... Desculpa. Alguém mais? Deixa eu ver quem mais tem perguntas aqui para cima. Pergunta do Rafael, se existe alguma técnica nesse processo de negociação com o fraudador que ajude nessa garantia de retorno caso o resgate seja pago? Zero, Ricardo. Zero, Rafael. Não existe uma técnica para isso, até porque as formas de liberação das chaves, elas são hoje 100% automatizadas. Então, ela fica monitorando a carteira. Basicamente, cada ransomware cria uma carteira específica para cada vítima. A maior parte dos ransomwares atuais faz isso, né? Dificilmente usa uma carteira compartilhada. E aí, eles ficam monitorando essas carteiras. Então, caiu a quantia X naquela carteira, a ferramenta já libera a chave de decriptografia automaticamente. Então, na maior parte dos casos, acaba nem ocorrendo a interação humana nesse processo de decriptografia. É totalmente as a service. A parte de investigação também é algo que é bastante oneroso do ponto de vista financeiro. Então, na maior parte dos casos,
não vale a pena você conduzir uma investigação do ponto de vista de identificar quem é o autor do ransomware para colocar algum tipo de penalização nele. Vale a pena você fazer um trabalho de investigação para entender o que esse ransomware atacou, como que ele afetou sua infraestrutura, por onde ele entrou, qual o modus operandi dele, ou seja, você gerar um aprendizado em cima disso, gerar assinatura, gerar comportamento, melhorar, fazer o tuning, né, da sua arquitetura de segurança. Mas despender dinheiro e tempo para fazer a investigação, para ir atrás do autor, hoje é bastante oneroso. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para cima. Se eu pagaria o resgate, Felipe, não pagaria o resgate, cara. Se é para morrer com a dúvida, eu vou ficar com ela. Deixa eu ver aqui. O que mais? Acho que não temos mais perguntas aqui, pelo que eu estou vendo. Tem uma aqui do Henrique. A chegada da LGPD, qual a tendência dos ataques aumentarem? Empresas de médio e pequeno porte têm se mostrado preocupadas em proteger seus dados? Henrique, a preocupação existe, a gente vê uma movimentação aí grande das empresas com relação à proteção dos dados pessoais, e eu vejo o ransomware como um novo defacement, né? Então, não só o ransomware, mas os data leaks como um novo defacement. Na década de 90 a gente tinha muito disso, né? De você ter um site pichado, né? De você ter a página inicial de um site adulterada, que é o que a gente chama de defacement. Isso virou modinha e hoje eu percebo bastante isso. Você fazer o leak de uma informação é muito simples. Para você chantagear alguém, para você extorquir alguém, é muito simples hoje você fazer isso. E a penalização é extremamente alta quando a gente olha para o lado da LGPD. Então, a balança aqui sempre vai pesar do ponto de vista da prevenção, né? Infelizmente, o brasileiro aprende muito depois que ele toma o tombo, né? Ou seja, depois que ele tem um problema, que ele vai se preocupar com uma prevenção. E aqui não tem muito segredo, é realmente fazer a lição de casa com as ferramentas, com o processo, com capacitação, investir no monitoramento ativo de informações vazadas, de você ter esse tipo de visibilidade assim que um vazamento de informação ocorre, você já atuar para remover esse conteúdo, para você já ir atrás de uma resposta para os seus clientes afetados e também uma tratativa interna. Tá? Vulnerabilidades, pergunta do Guilherme, vulnerabilidade em segurança de produtos eletromédicos é um mercado promissor? É um mercado bastante promissor, porque é um mercado que ainda tem pouca demanda de produtos de segurança voltado para isso, mas o que a gente percebe, Guilherme, é que tem muita solução hoje já de segurança de infraestrutura de rede que atende esse tipo de equipamento. Mas o que a gente percebe é que ainda falta um pouco do ponto de vista de atuação com relação a fazer um fortalecimento de segurança, de ativar features de segurança, principalmente nos devices, né? A gente atuou um tempo atrás com relação à parte de sistemas escadas, né, que são sistemas de planta industrial, e tinham basicamente o equipamento que a gente tinha que analisar eram 2 rádios que faziam a comunicação entre eles de forma automática, e a recomendação do fabricante era que deixasse a criptografia desativada para aumentar a performance. Então, assim, se o fabricante já te coloca essa recomendação e já usa isso como default, né, ele já vinha sem criptografia, fica difícil. Né? A gente, toda vez que a gente coloca um nível de segurança, vai inevitavelmente impactar em performance, e o que a gente tem que achar é um ponto de equilíbrio disso. Tá. Alguma pergunta mais? Alguém? Casas inteligentes, sem dúvida alguma, vão ser alvos aí dos atacantes.
Aqui no Brasil ainda é bastante incipiente essa questão de casas conectadas. Nos Estados Unidos já tem bastante casos e, se vocês procurarem, tem bastante notícia já disso na mídia, inclusive, de atacante que invadiu babá eletrônica e ficou falando com a criança, de pessoas que controlaram a abertura de portas e tudo mais. Maravilha, gente. Eu vou encerrando por aqui. Espero que tenha sido interessante o bate-papo aí para vocês, tenha agregado bastante conhecimento. Foi mais um overview aí de alguns cases que a gente atuou e como que isso pode gerar insights para vocês também. Espero vocês no nosso curso dia 27 e dia 28, ou nos próximos webinars. Então, quem quiser se inscrever aí, tem o canal da Darius, que tem uma série de material disponível, e também nas mídias sociais, tanto da Darius quanto a minha, a gente está sempre publicando informações sobre lives, sobre treinamentos e outras cositas mais relacionadas a esse mundo da segurança, ok? Obrigado, fiquem em casa, se cuidem e aguardo vocês. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela presença.